social para concursos. Eu tenho mestrado em serviço social, doutorado em serviço curso doutorado em serviço social pela UFSC e atuo no Tribunal de Justiça da Paraíba, né? Então, vamos dar continuidade às reflexões, né? No primeiro momento, a gente abordou a concepção de política social, né, que está presente na nossa profissão, né? As reflexões em que nós abordamos as contradições, né, envoltas ao surgimento das políticas sociais. E aí, aqui nesse segundo momento, a gente vai trazer uma abordagem acerca, né, de como surgiram as primeiras iniciativas que se conformaram em políticas sociais, né, e suas principais características. Então, pega seu caderninho e preste atenção aqui no conteúdo, que é bem intenso, viu? Então, vamos lá, né? Vamos seguindo, ainda com base nas principais teóricas do serviço social que abordam, né, essa temática, que são Elaine Bering, Ivonete Boschetti, a Potiara e o Zé Paulo Neto, né, entre outros autores que são a Esposati, né, entre outros, que abordam a política social. E aí, nós entendemos, né, essa estreita relação, né, no primeiro momento entre política social, né, o seu surgimento e como elas se colocam, né, como espaços para a atuação de assistentes sociais nas suas diversas formas, né, seja na assistência social, na previdência, na educação, na saúde, né? E aí aqui no Brasil a gente chama das principais políticas que compõem o tripé da Seguridade Social, né, que são assistência social, previdência social e saúde, como as principais, né, áreas de atuação, não exclusivas, né, para o serviço social, mas que são de extrema importância e que a gente faz uma série de reflexões, né, sobre essas políticas no nosso processo de formação e exercício profissional. E aí, como a gente vinha mencionando, Bering e Boschetti, elas vão dizer que as primeiras iniciativas de políticas sociais, elas foram gestadas na confluência dos movimentos de ascensão do capitalismo com a Revolução Industrial, das lutas de classe e do desenvolvimento da intervenção estatal. E aí o que isso quer dizer? É que o surgimento da política social, ela é intrinsecamente relacionado à ordem capitalista, né, consolidada e que se coloca como uma nova forma de sociabilidade em oposição, né, ao feudalismo que antecedeu a ordem burguesa, né? E aí aqui, quando as autoras elas falam, elas trazem a Revolução Industrial como um marco, né? A Revolução Industrial de 1789, que aconteceu na Inglaterra, né? E que traz aqui ideais liberais, né? Ideais também da Revolução Francesa, né? Ou seja, as ideias da burguesia para se contrapor, né, ao absolutismo feudal, como a gente tinha mencionado anteriormente. E aí nós podemos pensar
nessas primeiras iniciativas de políticas sociais, ou que as autoras chamam de protoformas, né, da política social, como gestadas nesse contexto. E aí, como nós falamos, né, a política social e seu desenvolvimento histórico está estreitamente relacionado com o contexto econômico, político, social de quando ela surge, né, de quando elas vão surgindo e de cada forma que o capitalismo vai assumindo ao longo do seu desenvolvimento, né? Então, não tem como nós pensarmos a política social desarticulada do contexto histórico, social e econômico de cada sociedade e classe, né? E aí, e do seu contexto geográfico também, né? Como nós podemos mencionar a particularidade brasileira, por exemplo. E aí, a origem da política social, apesar de não ter uma data específica, né? Mas nós temos um consenso na literatura da área de que sua origem é datada a partir do final do século XIX, né? Mas a sua generalização se dá na passagem do capitalismo concorrencial para o monopolista, né? E aí a gente pensa no século XIX, são no final dos anos de 1800, né? Sempre 100 anos a menos, para vocês terem aqui uma compreensão e articulação aqui das ideias. E aí ela surge a partir do final do século XIX, mas ela se generaliza, ou seja, ela se expande, ela ganha outros contextos e ganha outras determinações na passagem do capitalismo concorrencial para o monopolista, que é justamente no início do século XX, né, do final do século XIX para o início do século XX, quando o capitalismo deixa de ser concorrencial, né, e aí vai passando do imperialismo, o capitalismo vai se tornando monopolista, né, que é quando o Estado ele passa a assumir nova configuração, né, e assume outro direcionamento, né, para a intervenção, inclusive no campo macroeconômico, né? E aí a gente precisa entender que no contexto que as políticas sociais elas surgem, elas não vão se conformar de forma igual, né, de forma com características idênticas em todos os contextos geográficos, né, em cada país, por exemplo. Né, em cada contexto a gente vai ter uma realidade distinta para a conformação das políticas sociais. Dentro do próprio continente europeu, por exemplo, que é referência, né, para pensar o surgimento aqui da política social, nós temos diversas características que vão ser assumidas, seja na Alemanha, na França, na Inglaterra, na Suécia, enfim, nos diversos países que compõem o continente europeu. E aí, as autoras elas vão dizer que ao lado da caridade privada e das ações filantrópicas, algumas iniciativas pontuais com características
assistenciais, elas vão ser identificadas como protoformas de políticas sociais. Isso a Laine Bering e Ivonete Bosquet vão trazer naquele livrinho Política Social, Fundamentos e História, né, em que elas vão abordar que nós temos algumas iniciativas no âmbito da caridade privada e de ações de filantropia, de assistencialistas, que são pontuais, que não são ações sistemáticas e desenvolvidas de forma organizada pelo Estado, mas aqui, inclusive, nessas primeiras iniciativas, a gente pode pensar, inclusive, na própria figura da Igreja Católica, né, que vai, no âmbito das paróquias, né, desenvolver algumas ações voltadas para a pobreza, voltada para os sujeitos, inclusive que compõem a classe trabalhadora, né, em virtude das condições aviltantes ou precarizadas, degradantes, que o próprio trabalho, né, a partir da constituição da ordem burguesa, ele vai se colocar. E aí, Laine Bering e Bosquet chamam essas iniciativas de protoformas de políticas sociais, porque elas são pioneiras, elas são iniciais, elas não são políticas sociais organizadas, sistemáticas, como elas se conformam e como elas vão se generalizar no contexto do segundo pós-guerra, por exemplo, né, e que vão constituir as seguridades sociais em cada país, tá? E aí, as legislações ou essas legislações ou iniciativas, elas tinham caráter punitivo e repressivo, ou seja, não eram vistas como uma perspectiva de proteção social, como um direito social, como acesso à cidadania, né? Elas eram de caráter punitivo e repressivo à pobreza e eram coercitivas para o trabalho, ou seja, elas puniam e reprimiam os pobres, especialmente os pobres que não se inseriam no mercado de trabalho, e elas obrigavam o pobre a trabalhar, porque, inclusive, a Laine Bering, ela traz uma reflexão dizendo que há um forte apelo aqui à ética do trabalho, ou seja, você só é digno se você trabalhar, e que o trabalho dignifica a pessoa humana, né? Ou seja, a partir do trabalho que a gente alcança, né, todas as potencialidades, mas aqui numa perspectiva de coerção, independentemente do tipo de trabalho. A gente tem que se conformar a ele, mas a gente não pode ficar sem trabalhar, ou seja, aqui se punia e se reprimia o que era considerado como vagabundagem, né? E aí, inclusive, como a gente vai trazer mais adiante, tinha algumas legislações que separavam o que era um pobre merecedor de um pobre não merecedor, né? Os sujeitos que estavam aptos ou não aptos ao trabalho. E aí a gente vê aqui o forte apelo
à naturalização da miséria, da pobreza, né, ao caráter punitivo, repressor, inclusive voltados não só às pessoas em idade laboral, mas a crianças, a mulheres que eram obrigadas a se inserirem no mercado de trabalho em condições degradantes, né? E aí, essas plataformas de política social, elas tinham o objetivo de impedir a circulação da força de trabalho. Então, nesse contexto de capitalismo concorrencial, nós ainda tínhamos aqui impedimento à circulação da força de trabalho para manter a organização tradicional do trabalho aqui, né? Ou seja, impedia que o trabalhador ele migrasse para outros locais em que ele pudesse buscar novas formas de trabalhar, né? Novos espaços de trabalho que lhe oferecessem melhores condições e para evitar, né, a sobrecarga de moradores em determinadas cidades, né, para que impedisse que, por exemplo, os trabalhadores rurais migrassem para a cidade e vice-versa, né? Então, a gente pode até citar aqui, por exemplo, como vamos destacar no próximo slide, que a Spam Land Act, né, que são as legislações que impediam a circulação e traziam estratégias aqui, né, de concessão de benefícios para evitar esse tipo de ação, né, de evitar que o trabalhador ele fosse, como essas iniciativas geralmente eram geridas com o apoio das paróquias, evitava que, por exemplo, o trabalhador ele saísse de uma paróquia que oferecesse melhores condições, né, melhores iniciativas, né, de caridade, de ações filantrópicas, que naquela que ele se vinculava não oferecia, né? E aí, como expressão ou exemplo dessas legislações, né, dessas plataformas de política social, nós temos as legislações inglesas, ou seja, as legislações da Inglaterra, que antecederam a Revolução Industrial, né? Ou seja, antecederam 1789, que é o ano que marca a Revolução Industrial. E quais são essas legislações, né? A primeira é o Estatuto dos Trabalhadores, de 1349. O Estatuto dos Artesãos e Artífices. Aí tem, a mãe lavou o cabelo para botar, bota um caninho lá. Vocês percebem que aqui são legislações que antecedem a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, né? São legislações que estão aqui preparando, né, essa transição, né, do feudalismo para o capitalismo, ou seja, ainda estamos num estágio aqui de capitalismo concorrencial. E aí nós temos também Lei dos Pobres Elisabetanas, que se sucederam entre 1531 e 1601. A Lei de Domicílio, né, que é a Settlement Act de 1662. Vocês perdoem aí a minha pronúncia de inglês, que não é, né? Não sou poliglota.
E essa Spain and Land Act, que é de 1795, e, por fim, a nova Lei dos Pobres, que é a Poor Law Amendment de 1834. A gente vai detalhar mais adiante melhor essa legislação, e aí temos um destaque a essas duas aqui, né? Mas essa que já é pós-revolução industrial e essa também, em que essa proibia, né, os trabalhadores de mudarem o domicílio, né, e trazia algumas concessões, né, alguns benefícios direcionados aos trabalhadores. E a nova Lei dos Pobres também, mas já vinculada às ideias liberais, né, de forma muito forte, muito explícita, e a gente vai trazer alguns elementos que caracterizam essas legislações. Então, as leis dos pobres, né, antes da nova lei dos pobres, dessa de 1834, nós tínhamos a Lei dos Pobres Elisabetanas, de 1531 e 1601. Essas leis, elas obrigavam ao trabalho a todos que apresentassem condições de trabalhar, né? Aqueles que não eram considerados inválidos, idosos, crianças que não tinham idade, né, para trabalhar, e garantiam auxílios mínimos, né, aos pobres que estavam reclusos nas workhouses, que eram as casas de trabalho. Então, essas legislações, elas criavam casas de trabalho. E essas casas eram organizadas pelas paróquias, né, pelos estados, e aí cada governo e cada paróquia concedia auxílios mínimos, né, que eram direcionados aos trabalhadores que ficavam reclusos naquelas casas de trabalho. E aí você tinha que provar que era um pobre merecedor a receber aquele auxílio mínimo. E eram na perspectiva de assistencialismo, mesmo de caridade. E acabava que esses auxílios eram tão ínfimos, tão pequenos, né, tão reduzidos, que eles não conseguiam garantir que os trabalhadores alcançassem condições de vida de fato mais dignas, né? Ele inclusive garantia um auxílio que era menor do que os salários, para que, segundo seus idealizadores, né, não estimulasse ao ócio, né, não estimulasse a preguiça, não estimulasse os trabalhadores não quererem trabalhar e querer viver dos auxílios que eram ofertados, né, nessas workhouses. Me parece muito, né, me recorda muito a leitura que os conservadores têm sobre os programas de transferência de renda na atualidade, né? Então, uma chave aí para a gente fazer uma articulação. E aí, como eu falei para vocês anteriormente, essas leis dos pobres, elas estabeleciam uma distinção, ou seja, diferenciava quem era o pobre merecedor do pobre não merecedor. Inclusive, quando o trabalhador chegava nessas casas de trabalho forçado,
eles passavam por testes. E a esses testes, eles colocavam o trabalhador à prova, porque ele tinha que aceitar todo o trabalho degradante que fosse oferecido, porque se ele não aceitasse, ele não era merecedor, ele não era digno, então ele não iria receber aquele auxílio. Então, você acabava ficando obrigado e recluso naquelas casas, e elas acumulavam muitos sujeitos, crianças pobres, mulheres, idosos, pessoas com deficiência, enfim, todo mundo acabava sendo acumulado. Quem conseguia trabalhar inserido nesse espaço, né? E aí, as leis, essas legislações, elas tinham um intento pioneiro de estabelecer de forma planejada uma tipologia de regulação social a partir da diferenciação de categorias de pobres a serem atendidos. Então, o pobre, ele tinha que se sujeitar àquilo que lhe era disponibilizado. Então, inclusive, a gente vai discutir mais à frente que tinha a perspectiva da elegibilidade, ou seja, os auxílios eles não poderiam ser superiores ou iguais aos salários para não estimular o ócio, não estimular o dia todo com batido. Viver somente no recebimento de auxílio. Então, a gente vê aqui que não se pensava na perspectiva de justiça social, não se pensava na perspectiva de direito, né? Mas eram ações pontuais, de caráter assistencialista, privado, e que era voltado a minorar de Brasil, ele quer ir também. A condição de pobreza extrema que estava colocada aí com o processo de Brasil. Ele não tem uma camisetinha verde, eu não para ele, não quero nosso eu quero que tenha um número. De consolidação. Eu comprei uma camisa para ele lá no Vasco. Do capitalismo. Ele quer ontem de comprar uma bruxa. Além da lei dos pobres, nós temos essa lei de Spain-Mullen, que é aquela de 1755. Essa legislação, ela instituiu a ideia do direito do trabalhador, a proteção social pública, prestação com extensão da assistência aos que trabalharam. E aí, na forma de complementos salariais, Achei engraçado demais. Mas impedia a mobilidade geográfica do trabalhador. A lei dos pobres, ela era voltada àqueles que não estavam inseridos no trabalho. Ou seja, os sujeitos iam para as casas de trabalho, que era um trabalho obrigatório, já chegou tarde, já que eles não conseguiam trabalhar fora delas, né? E aí, a partir disso, eles recebiam os auxílios e faziam os diversos trabalhos que eram destinados a eles. Aqui, com essa legislação de 1795, a gente vê uma mudança mais progressista coitada, eu imagino a Daniela botando as colegas todas batendo pelada,
A Daniela batendo beirada e o Zé me batendo cabeça com o Zé Rabi. para além Não dos é? trabalhadores que não estavam Eu imagino, não inseridos falei no nada não, mercado que de nós não estávamos trabalho, bem sabe? mas Porque também só imagina, não é os botar exemplo nada pra ele, trabalhadores não. que estavam Porque não, que ele, né, inseridos, Rabi né? E cheio. aí é que já É, tem mamãe? um medida embrião de o construção Zé da Milton proteção batendo cabeça social com o Zé Rabi lá na pública, rua, né? coitado, não tem com quem Estendendo essa deixar. assistência aqui, E a Daniela botando que fogo, era as colegas toda concedida posuda, lá lá pela no lei abrigo, dos Aham. subindo só vagabundo aí que ela também quer ver. para É. os trabalhadores. E o Zé me batendo cabeça E com a aí- tudo dela que ela arrumou. É. Era um Carregando a cruz dela. conselho dos O auxílios menino dela, a cruz é dela, do Zé Milton, né? É, não, minha filha, eram eu imagino, eu não destinados falei nada não, imagina a Rabi, né, mamãe, a Rabi com a pressão junto lá. dos salários, Aí a pessoa eram se agregados desgosta, né? A pessoa tem como que ficar complementos calada. salariais. Um dia ela toma jeito, né, Complementava-se com o filho, salário né, e ao mesmo tempo a que gente tá a dizendo que pra ele é pior. que o Tem que dizer Estado pra ela, não é pra ele, né? concedia recursos para o Eu não vi a empregador, Gabriela nunca mais. Gabriela tá em casa, cuidando do recursos para o menino. empregado, Eu não sou mais né, disso para de Gabriela. garantir esse Eu não sou mais equilíbrio, disso de Gabriela, não. Já mas vou, ao não. mesmo tempo impedia que esse E essa trabalhador bomba foi ele se queimar. deslocasse Será? de uma Foi? Falta região energia para onde? outra, Não, mas ele não procurar tá dando nem sinal, novas né, mamãe? oportunidades de trabalho. Então, o A trabalhador, para ele mulher receber, esfriar, ele disseram tinha que que estar vinculado. Eita, bicho. E aí ele recebia o auxílio, Esfriar. Nem a mas ele Vanusa não dá podia atenção, sair nem aquele outro, né? daquele Já deu. contexto Ah, me pensa, só se for a territorial, praça. daquela Fala essa, paróquia, né? Os daquela outros não foram, foi não. relação salarial que estava sendo estabelecida. Mas, ao mesmo tempo, essa O Rafael legislação Fratelli, o também, adulando ele, ela não e avançava puxando no o saco sentido dele, eu vi na de internet. superar o camisa valor branca, dos né? salários, eram só complementos, né? Até na rodoviária Porque ele foi. não podia O ser Rafael, superior ao né, valor no do salário prato, para, no como eu hospital, falei no anteriormente, segundo esses ideólogos, superar Esse a Daniel, condição de pobreza que eles estavam Rafael, lá que o Daniel. auxílio ele não é isso e mesmo, a tem o permanência só puxando o enquanto saco dele, recebedores não sei de o que, auxílio. não sei o que. E aí, E mamãe tá certa, tem que puxar o no saco contexto dele, né? do início do século Ele gostou muito da questão 19, não foi nós temos aqui prefeitoria. que em Ele 1834, gostou muito da questão inclusive o Rafael. Gostou, disse que aqui tinha muito substituindo a lei de prefeitoria. 1795, nós temos a lei dos pobres, que vai substituir as legislações E anteriores. o café da manhã? Essa no meio da rua, legislação, não é? essa Meu nova Deus lei do dos céu, pobres, ela vai marcar o uns predomínio do primado liberal. Um Percebem que aqui a gente A Cirosa ainda começa tava a comendo um falar em pedaço de direito bolo que do a Manuela levou. trabalhador. Os Emilton, foi? Não foi por acaso, nós Era no meio tínhamos da um rua, o café contexto da de manhã pro homem. Uma ampla coisa feia, né? mobilização Não, que veio de rua, da tem uma classe lá, já sombra. trabalhadora, né, uma vez que E sem dúvida ele vai almoçar na Assunção. E a Elisângela lá comendo. A Elisângela, pensei que a Elisângela estava bem em Terezinha, foi pra cá. e Tá identificadas vendo que tá aqui? desigualdades, e ela que mora a aqui. burguesia Uhum. estava A mãe dela ampliando também suas tá velha, riquezas como a e os diz, trabalhadores É. quando ela continuavam na depressão. pobres, em condições de Aí trabalho ele ajudava, degradantes. E cuidar da mãe, que era da As velha. mobilizações sociais Quanto acabaram custa R$20? fazendo com que o capitalismo ele Mãe, a trouxesse já tá velha, o uma Raimundo. ofensiva, E né, para aquela a irmã ordem dela, isso que é do uma dia depressão danada. e que Casar aqui, tem um predominasse comércio? aqui Aquela as que ideias canta, liberais. né? E a Ah, gente é. vai A trazer uma Tatiana. reflexão Ela é mais depressiva adiante do demais. que traz os Eu nem ideais sabia que ela tinha liberais para a depressão. economia, para a política e o Nossa, direcionamento onde para estava essas limpando lá perto. que lindo. iniciativas de política social. Aqui Eu nós já vou. temos Deixa eu trocar de predomínio do liberalismo, né, do primado liberal do trabalho, com fonte exclusiva de renda e relegou aqui a já limitada assistência aos pobres ao domínio da filantropia.
Vai ser uma lei dos blusa. pobres de Mãe, pode dar até uma 1834, flor, né, mamãe? ela Uma coisinha, um perfume. é fundamentada Porque precisava um nas cristiano, ideias mas tá ganhando dinheiro. liberais. Não Pouco confunda, viu, gente? Mais Liberal tarde, não eu é acho a conversa liberal. dele muito mole. Nas ideias Tem liberais, dinheiro, Matheus tem dinheiro ela na conta, colocou no banco. Eu acho que engraçado na demais ordem ele. do dia a ideia de que Sempre querendo presente dos apenas o namorados. trabalho é a fonte exclusiva de renda dos sujeitos. Então, Não, se ela que você não perguntou. estiver vinculado O Antônio me deu dinheiro para ao comprar uma blusa. Ela podia, o Matheus fazer o espaço de mesmo. trabalho, se você não estiver vendendo a sua força de trabalho, você não deve ter acesso, né, a nenhuma fonte de renda, a nenhum auxílio. E aí acaba que essa A ideia ascensão histórica do liberalismo. transferiu, né, o que já era limitado de assistência aos pobres, aos trabalhadores pobres, ao domínio da filantropia. E quem vai para Então se centralizou, né, essa assistência que já era parca, reduzida, do domínio da filantropia. Então, acabou que essas ideias que começaram aqui a ser inovadoras e mais progressistas, falando em direito do trabalhador, aqui a regredir no âmbito da nova lei dos pobres, com o primado das ideias liberais, né? E aí, a ascensão histórica do liberalismo fez com que o capitalismo regredisse, mesmo em relação às formas já restritivas de proteção assistencial à população pobre. Como eu falei, aquilo que já era reduzido, que já era de caráter assistencialista, numa perspectiva de caridade privada, se já era pouco, né, regrediu e se tornou ainda mais ínfimo com a nova lei dos pobres. E aí, o que é que estabelecia essa legislação de 1834? A nova lei dos pobres, ela seguia um conjunto de recomendações que constituíam a viga mestre do novo sistema. Então, é importante a gente prestar atenção nisso aqui, tá? Quais eram as recomendações que foram assumidas por essa nova lei dos pobres, né? Porque para essa legislação ela ser implementada, foi feito todo um estudo, né, por teóricos liberais sobre a realidade social daquela época, até porque nós não tínhamos uma construção teórica, filosófica, metodológica, ainda sobre a política social aqui nesse contexto. Então, os teóricos liberais, né, os pensadores liberais, como Adam Smith, David Ricardo, entre outros, eles vão, baseados na ideia, né, liberal, eles vão fazer um relatório com recomendações para a intervenção nas expressões da questão social, né, nessas expressões de pobreza, de desigualdade que o sistema estava engendrando. E aí as recomendações, né, que essa nova lei dos pobres seguiam eram as seguintes. Primeira, que era o princípio da menor elegibilidade, que incluía os testes de meio. E aí o que era que significava? Lembra aquele teste que eu falei para vocês? Quando eles chegavam a essa legislação,
ela recuperou as workhouse, que são as casas de trabalho, né? Da anterior Lei dos Pobres, em que os trabalhadores passavam por testes para que se identificasse se ele era digno ou não de receber os auxílios. E aí esses testes eram, vamos impor para ele aquele determinado trabalho. Então, se ele aceitar, ele é digno. Se ele não aceitar, se ele não quiser, ele não vai ficar aqui. E aí, os auxílios, eles eram baseados nos salários. Então, ele teria que ser extremamente reduzido, né, para que não ultrapassasse os salários e não estimulasse a esses trabalhadores, esses sujeitos, a querer permanecer sob essa tutela, né, da Lei dos Pobres e dos auxílios que eram concedidos através delas, né? O segundo princípio era o seguinte, a segunda recomendação era a internação, né, nas workhouses, como eu falei, com testes de aferição de merecimento, que era articulada aqui a esse princípio da menor elegibilidade também, ou seja, casos em que o trabalho ele era obrigatório. Se você não se submetesse aos trabalhos que lhe fossem designados, você era expulso. E muitas vezes, né, até a Potiara, ela vai dizer que muitas vezes os trabalhadores preferiam se submeter à mendicância, né, a entrar nessas casas de trabalho porque as condições eram muito degradantes, né, de alimentação, de moradia, você era privado, né, de se deslocar para outras regiões em busca de melhores condições de vida e de trabalho. E aí, a partir disso, você era identificado se era um pobre digno ou um pobre não merecedor, né, que não seria digno de receber os auxílios. E aí nós temos aqui também a centralização administrativa, que é outra recomendação, com uniformização das atividades assistenciais das paróquias. Como eu falei anteriormente, cada região tinha uma paróquia que geria, né, os auxílios que eram concedidos aos sujeitos que ficavam nas workhouses, né, nas casas de trabalho. E aí houve uma uniformização para que cada paróquia ofertasse serviços equivalentes, não fossem diferentes, uma fosse melhor e a outra não, para evitar que os indivíduos, os trabalhadores no caso, né, se deslocassem para procurar atendimento melhor em outra paróquia, né? E aí, essas são as principais recomendações que foram assumidas aqui pela nova Lei dos Pobres. E aí, as teses, né, de David Ricardo, né, aqueles teóricos que eu falei para vocês, e Adam Smith que vão fundamentar a justificativa econômica para a necessária e incessante busca do interesse individual. Então, as ideias liberais, elas partem
do princípio de que o indivíduo ele deve buscar, né, o seu bem comum, seu bem-estar individual e que a partir disso, né, o bem-estar coletivo ele vai ser alcançado, né? E que para isso o Estado ele não deveria intervir na economia, né, e nem no social. E aí esses autores, eles acreditam que é a mão invisível, lembram quando a gente está discutindo economia política, ciência política, né? A gente traz esses conceitos aqui. Eles acreditam que é a mão invisível do mercado que regula as relações econômicas e também as sociais e produz o bem comum. Que o mercado sozinho ele vai se autorregular, inclusive em contexto de crise, que o Estado ele não deve, né, intervir, porque ele vai conduzir, né, o próprio mercado ele vai conduzindo para o alcance do bem comum, né, e que o desenvolvimento econômico vai garantir aí o bem-estar de todos, né? E aí o Estado, qual é o papel que o Estado ele vai assumir nesse contexto? Vocês sabem? Não é à toa, né, que quando a gente vai discutir Estado neoliberal, usa o prefixo neo, porque pega um pouco das ideias que estão presentes aqui. Então, anotem isso. Qual é o papel do Estado no liberalismo? Né? Ele é visto como um mal necessário e se resume a fornecer a base legal com a qual o mercado pode melhor maximizar os benefícios ao homem. Leia-se os benefícios ao capital, à burguesia, né? Porque aqui o liberalismo ele fornece a base legal. Todo mundo é igual perante a lei, né? Mas quais são será que as condições de todos para acessar esse bem comum é igual mesmo, né? Então, o Estado ele tem essa função aqui de fornecer a base legal. E aí cabe, em resumo, ao Estado liberal proteger o direito à vida, a liberdade individual e os direitos de segurança e propriedade. Ou seja, o Estado ele deveria garantir a segurança dos territórios nacionais, ou seja, dos estados, dos países, proteger a vida, a liberdade individual, né, de que o mercado possa se regular individualmente, cada pessoa deve buscar o seu desenvolvimento, né, e aí aqui também os direitos de segurança e propriedade, que a prioridade é essa aqui, ó. Garantir a propriedade privada de bens, né, dos meios de produção, entre outros. E aí, a partir desse contexto, né, que é em meados aqui do século XIX, né, a nova Lei dos Pobres de 1834, como a gente falou, os próprios trabalhadores passaram a organizar caixas de poupança e previdência, que era para fomentar a organização operária e manter os trabalhadores em greve. Por quê? Né?
A nova lei dos pobres, como ela reduziu essa assistência, né, aos trabalhadores, os próprios trabalhadores que passaram a criar iniciativas, né, de poupar recursos para garantir e estimular a organização sindical, política dos trabalhadores e manter as greves, né? Já que o Estado não estava, a partir de políticas sociais, né, garantindo mecanismos para que os trabalhadores pudessem melhorar aí suas condições de trabalho e de vida. Então, vamos lá. Essa forma aqui pioneira de solidariedade de classe, né, que a Potiara e a Bering e a Bosquet vão chamar, ela foi desvirtuada, né? Inclusive foi desvirtuada e apropriada por um sujeito chamado Otto von Bismarck, né, que é um sujeito alemão, né, em 1883, quando ele vai instituir o seguro-saúde nacional obrigatório na Alemanha, no contexto de mobilizações da classe trabalhadora, né? Essa estratégia de solidariedade de classe que foi criada pelos trabalhadores, né, no início do século, em meados do século XIX, em 1883, já no final deste mesmo século, foi desvirtuada por Otto von Bismarck, né? E aí a gente lembra dos seguros, né? Da lógica bismarckiana, em 1883, quando ele instituiu lá na Alemanha um seguro-saúde nacional obrigatório, né? Para quê? Para conter as mobilizações da classe trabalhadora que estavam efervescentes nesse contexto, tá? E aí, esse seguro-saúde instituído por Bismarck, qual era a função dele? Ele era destinado a algumas categorias específicas de trabalhadores, né? E aí, elas eram colocadas como formas de seguro compulsório contra enfermidades, acidentes de trabalho, velhice e invalidez. Aqui, os seguros eles tinham uma estreita vinculação ao trabalho. Você só tinha acesso a esses seguros se você fosse trabalhador, se você estivesse inserido no mercado de trabalho. E era destinado a categorias específicas. E essas categorias, como por exemplo, vocês vão lembrar na Constituição das Políticas Sociais Brasileiras, ferroviários, marítimos, portuários, ou seja, aquelas categorias que eram vinculadas diretamente ao processo de expansão do capital, né, o processo de produção. E aí, elas eram contra enfermidades, né, como a gente falou, acidente de trabalho, velhice e invalidez, mas eram seguros compulsórios, eram obrigatórios. Então, tirava-se, né, dos próprios trabalhadores esses recursos para que depois ele voltasse na forma de seguro, né? E era obrigatório ao trabalhador que estava vinculado
ao trabalho, certo? Então, o modelo bismarckiano, né, que é o modelo de Otto von Bismarck, que surgiu no final do século XIX na Alemanha, é um sistema de seguro social. Então, gente, lembre disso aqui, isso é muito importante. Que se assemelha aos seguros privados, tá? Os beneficiários, eles eram trabalhadores contribuintes, então, e suas famílias. Então, se você não era trabalhador e você não contribuía, né, você não tinha direito ao seguro-saúde, né, ou esse seguro social, a partir do modelo bismarckiano, tá? E aí, o financiamento, né, desses seguros sociais, ele era proveniente dessas contribuições, tanto de empregados quanto dos empregadores, né? Porque o Estado, ele acabava entrando, né, com recursos do fundo público aqui para financiar esse seguro social, né, que era compulsório. E era baseado na folha de salários. Então, aqui a gente vê a perspectiva da contribuição. E isso vai trazer uma grande influência aqui no Brasil para a nossa política de previdência social, como a gente vai abordar mais adiante. Dançar quadrilha, então, mamãe. Agitar os alunos para ir dançar. O sistema de seguros, né, não teve aula, não. Bismarckiano era organizado em caixas por tipo de risco social, aposentadoria, saúde, invalidez, enfim, entre outras, né? Então, a partir das contribuições dos trabalhadores, né? Esses seguros, eles vão se multiplicar aqui no mundo, né? E vão perdurar até 1929, quando nós temos aí a grande crise, né, de 1929, da crise do petróleo, que a gente vai discutir um pouco mais no nosso próximo bloco. E aí, a organização da classe trabalhadora, essa organização política, né, ela foi determinante para a mudança da natureza do Estado liberal do final do século XIX e início do século XX, né? Porque até 1929 predominava-se que as ideias liberais, né? E aí, para a política social, a lógica do seguro, né? Baseado no modelo bismarckiano. E aí, somente no final, né, do século XIX, início do século XX, com a organização política da classe trabalhadora, né, com, por exemplo, em 1917, né, a Revolução Russa, Revolução Mexicana, ou seja, com espraiamento das ideias socialistas no mundo inteiro, né, nós começamos a ter aqui a perspectiva de se pensar uma nova organização da sociedade capitalista para pensar também a política social. E aí a gente vai abordar de forma mais aprofundada como é que isso se constitui no estado de bem-estar social, no welfare state, né, nos países capitalistas centrais, tá? Então, aqui a gente encerra esse bloco das reflexões teóricas e vamos refletir, né, no